Amém. Graças a Deus, né? A primeira, né, reunião que nós estando tendo, né, do domingo, né, recomeçando, né, ou continuando a carta de Paulo aos Coríntios, né, segunda carta agora, né? Senhor Jesus. Nós vamos ler, irmãos, o capítulo 5 agora, do primeiro até o 10, versículo primeiro até o 10, amém? Aleluia. Sabemos, amém? 2 Coríntios 5, do 1 ao 10. Amém. Deus abençoe. Amém. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso mesmo, por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que a nossa mortal para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Senhor Jesus. Senhor, nós mais uma vez estamos aqui, Senhor, para recebermos mais de Sua vida. Senhor, por isso nós te agradecemos, porque o Senhor nos dado muitas oportunidades, Senhor, de estarmos juntos, Senhor, de estarmos juntos com os irmãos, Senhor, juntos contigo. Senhor, muito obrigado. Senhor, também vem nos usar, Senhor Jesus, como canais, Senhor, Senhor, para propagarmos a Tua palavra, propagarmos a Tua mensagem. Ó Senhor Jesus, Senhor, Tu sabes que nós não somos nada. Senhor, nós não somos ninguém. Senhor, necessitamos de Ti a todo momento, a todo instante. Senhor, por isso vem estar conosco. Senhor, vem ser com quem fala. Senhor, também vem ser com quem ouve, Senhor. Senhor, para que possamos crescer juntos. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, aqui ele inicia, né, dizendo assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Quando ele diz aqui sabemos, é como eles já começassem a explicar, ele começa aqui a explicar o que ele tinha falado antes, a partir do versículo 12 em diante. Ele começa, como se agora ele vai começar a explicar o que ele tem falado. Né? E aqui quando ele diz assim, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ele está se referindo, né, ao nosso corpo físico. Né? Quando ele se refere aqui, temos a parte de Deus no edifício, casa não feita por mãos, né? A gente pode até pensar que é aquela história que a gente sempre ouve, né? Que até alguns irmãos falam, né, que o Senhor tem preparado uma casa, né, nos céus, né? E seria essa casa, mas esse aqui ele está falando do nosso corpo. Essa casa, ele está se referindo ao nosso corpo. Né? Essa casa terrestre, que até umas versões chama de morada. Né? Essa morada. Né? E ele diz que essa morada, essa casa é um tabernáculo. Né? Por que um tabernáculo? Nós sabemos que o tabernáculo ele não era assim fixo, né? E ele também ele poderia ser removível, né? Eles edificavam ele, né? Construíam, e aí quando o Senhor dizia para tirar, né? Sair daquele lugar, então eles
desmontavam, né, ele era desmontável, desmontava e ia para outro lugar. Então o tabernáculo ele não era algo assim é, é, fixo. Então Paulo, né, inclusive o Senhor também ele lá em João, né, ele diz assim que o Senhor ele tabernaculou entre nós, né? Ou seja, ele formou, né, ou ele montou um tabernáculo. Então assim como nós, o Senhor tem montado esse tabernáculo, ou seja, é algo passageiro. Mas aí ele diz assim: se essa casa, né, esse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus, né, um edifício. Né? E esse edifício, né, ela diz assim: não feita por mãos, eterna nos céus. Então ele compara esse corpo que nós temos como um tabernáculo que ele pode se desfazer. E ele, depois ele diz que o Senhor tem feito para nós um edifício, um corpo, né? Que agora é um corpo que não se desfaz. Senhor Jesus. E esse verbo aqui, quando ele diz assim, ó, na casa terrestre, né, deste tabernáculo se desfizer, diz assim, temos. Esse verbo é no presente, nós temos, né? Então, Paulo aqui ele está dando uma certeza, né? Para ele, que ele tinha certeza, e para nós também, que nós temos que ter essa certeza, que o Senhor já tem nos dado esse tabernáculo, né? Esse corpo nos céus, né? Não feito por mãos, na mais eterna nos céus, né? Senhor Jesus. E esse daqui é um pouco, aqui ele vem dizendo assim, né? Com relação a esses capítulo 5, né? Do versículo 1 ao 8, ele vem nos mostrar a redenção, né? A transformação do nosso corpo, né? Aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Né? Do versículo 9, né, ao 15, ele vem mostrar a determinação de agradar ao Senhor, né? Aquilo que Paulo fazia, que os irmãos faziam e que nós temos que fazer para agradar ao Senhor. E o restante do versículo, né, do capítulo 16 até o 21, ele vem nos assim, mostrar o comissionamento, né, que nós temos, né, para assim, que nós recebemos, Senhor, esse comissionamento de falar, né, para as pessoas. Senhor Jesus. No versículo 2, ele diz assim: e por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, ele vem novamente reforçar, né? Diz assim: olha, esse tabernáculo, né? Nós gememos, né? Nesse corpo só há gemido, né? Se não é um gemido de dores, né? Doença, de enfermidades, mas é de outras preocupações, né? É preocupação financeira, é preocupação com a família, com amigos, né? Se não conosco, mas com outras pessoas. E nós sabemos, né, que mesmo nós não tendo nada, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma enfermidade, mas nós estamos a cada dia morrendo. Né? Esse tabernáculo, né, esse nosso corpo está se deteriorando, como ele diz, né? Diz assim, desse tabernáculo se desfizer, está se desfazendo. Senhor Jesus, é por isso que alguns de nós, né, não costuma assim fazer essa questão de aniversário, né? Por quê? Porque você, um exemplo, você tem prazo de validade, vamos dizer, de 100 anos, tá no máximo, né? Mas aí você completa 92, aí é uma festa, porque foi 92. Mas você não, você tem que ficar triste, porque agora você só tem 8 anos. O prazo de validade está se acabando, então você não tem, você tem gastado os seus anos, o tempo vai se passando e nós vamos morrendo, né? Esse tabernáculo vai se desfazendo, né? Mas o bom é que quanto mais vai se desfazendo, mais nós sabemos que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Ou pelo prazo de validade vencido, né? Ou de outra maneira, nós não sabemos, mas nós vamos nos encontrar com o Senhor. Eu gostei muito desse verbo, né? Nós temos, né? Da parte de Deus, um edifício, né? Casa não feita por mãos, eterna no céu. Né? Em Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23, Romanos. Senhor Jesus. Romanos 8. Bem, porque sabemos que
toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Então, a criação, né? A criação com sentido às pessoas, né? Aos animais, né? A natureza, né? A gente vê como a natureza hoje está se comportando, né? Então, a criação está gemendo, né? Aí o versículo 23 ali diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias, né, do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, nesse tabernáculo, né, nós gememos, né? Em certo sentido, nós temos o desfrute do Senhor, mas nós estamos aqui ainda passando por dificuldades, né? Nós temos vários exemplos hoje aqui em Sapé, né? E nós também temos problemas, né? Todos nós temos, então nós também gememos, né? Igualmente gememos em nosso íntimo. Mas aí também nós gememos não só por dificuldade, mas também porque nós estamos o quê? Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Senhor Jesus. Voltando para Coríntios, Senhor Jesus. Ele diz assim, e por isso, né, o versículo 2 ainda, e por isso, né, mesmo, né, que essa situação do nosso corpo, né, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos, né, ele fala a mesma coisa lá de Romanos, nós estamos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, né, Senhor Jesus. Então, nós, por um lado, gememos porque o nosso corpo é falho, né? É fraco, mortal. Mas, por outro lado, também nós gememos esperando sermos, recebermos, né, essa habitação espiritual, celestial. Senhor Jesus. Versículo 3. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Né? Essa questão aqui quando alguém vem a falecer, né, essa pessoa está sem o corpo. E quando ele está sem o corpo, ele está nu. Paulo aqui está dizendo que uma pessoa, se não tivesse corpo, a pessoa estaria nu. Não, é como ele diz, ó, ele chama de revestido, né, no versículo 2, o final, né, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então nós somos hoje revestidos da nossa habitação terrenal. Ou seja, nós não estamos nus, estamos revestidos com o que nós conseguimos ver. Então, naquele dia, nós também vamos ser revestidos, né, da nossa habitação celestial. Aí ele diz assim, não todavia, se todavia formos encontrados vestidos, ou seja, da nossa habitação celestial, e não nus, sem um corpo. Então, naquele dia, o Senhor vai nos dar um corpo, uma nova habitação. E é interessante que ele diz que nós vamos estar nus, se não tivermos essa habitação, né? Aí ele diz assim, o versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal, né, seja absolvido pela vida. Novamente ele vem dizer a mesma coisa, né, de questão de que nesse tabernáculo só há gemido. Né? E ele reforça de novo também que o gemido não só apenas pelas dificuldades, mas para sermos revestidos de para sermos revestidos, né? O versículo finalzinho, né? Mas para revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. 1 Coríntios 15. Diz assim, 42 ao 44, né? Diz assim, pois assim, amém? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual.
Se há corpo natural, há também o corpo celestial. Então, se há essa casa, né, essa morada, né, terrenal, há também uma morada espiritual. Voltando para 2 Coríntios, né, Senhor Jesus. Agora a gente vamos dar uma olhadinha em Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, o que Paulo está falando, né, aqui em 2 Coríntios, né, que ele diz assim no final, né, para que o mortal seja absolvido pela vida. Né? Então, a vida de Deus, ela absolve todo o que é mortal. Né? A vida de Deus, quando chega, né, é aquela questão que a gente fala com relação à escuridão. Né? Se a gente está em trevas, numa escuridão completa, qualquer fagulha, né, um fósforo que você acender, né, ela vai acabar com as trevas daquele lugar. Então, imagina uma luz bem forte. Então, essa é a luz de Deus, né? Então, a vida de Deus, né, ela traga toda e qualquer morte, né? 1 Coríntios 15, voltar no Senhor Jesus, 15, 53. 1 Coríntios 15, 53 e o 54. Amém? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Amém. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então o Senhor, ele já venceu. O Senhor, uma das últimas palavras que o Senhor disse na cruz foi: está consumado. Então, quando o Senhor disse está consumado, de fato, ele já tinha feito tudo. Né? O Senhor já fez tudo, nós não precisamos fazer mais nada. Então, a vitória do Senhor já é completa. Né? E então, quando esse corpo de imortal, né? Mortal, ele se revestir da imortalidade, né? Então, nós estivermos, né, nessa casa, nessa morada, né, nesse edifício, não feito por mãos, né, mas eterna nos céus. Então, a vitória, né, será assim: tragada foi a morte pela vitória. Então, a vida de Deus, ela traga toda a morte. Né? A luz de Deus traga toda as trevas, né, Senhor Jesus. Versículo 5 de 2 Coríntios. Senhor Jesus. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, ortogando-nos o penhor do Espírito. Né? Ele diz aqui que foi, essa aqui está claro, né? Isso aqui é maravilhoso, quando ele diz assim: olha, foi o próprio Deus que nos preparou, foi o próprio Deus que nos trabalhou, quem nos... eu coloquei outros adjetivos aqui, Senhor Jesus. Foi o próprio Deus que nos modelou, né? Quem nos trabalhou, quem conduziu, foi o Senhor quem conduziu para que nós recebermos essa vida, para nós recebermos essa vida de ressurreição, para nós recebermos essa luz, né? Senhor Jesus, esse corpo, né? Essa casa, né? Eterna. Senhor Jesus, então o próprio Deus fez isso conosco. Então hoje, né? Voltando ainda para aquele verbo, né? Nós temos, né, essa certeza, porque o Senhor nos deu já. Foi o próprio Deus que nos preparou para recebermos essa vitória, né? Esse Espírito. E eles assim, por isso, né? Ortogando-nos o penhor do Espírito. O Senhor nos deu o penhor. O Senhor nos selou, né? Dizem em vários lugares, né? Lá em Apocalipse também diz, né? Que o Senhor nos selou.
O Senhor tem nos dado o selo, né? Em repartições públicas, geralmente, quando você tem as cadeiras, né, as mesas, os computadores, eles colocam uma tarjetinha, né? E ali está selado. Ali da repartição. Né? Então, o Senhor fez isso conosco. O Senhor nos colocou seu selo, né? O Senhor nos selou. Nós estamos com o selo dele em nós. Então, hoje nós temos essa segurança, né? Senhor Jesus, ele nos deu um antegozo, né? Senhor Jesus. Versículo 6. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Senhor Jesus. Esse versículo, em certo sentido, ele me alegrou, porque eu sei o quanto, assim, eu sou falho, né, e fraco com relação a várias coisas com o Senhor, né? De você, que até foi ontem, né? Que a gente leu, a gente viu, né? Que Davi, ele, logo cedo, né? Ele ia diante do Senhor e estava lá orando, estava buscando, né? Ele queria, né, Paulo, receber as primícias, ser o primeiro da fila para falar com o Senhor, né? De manhã, Senhor, né? Ouves minha voz. Então, ele queria ser o primeiro, né? Mas aí eu confesso aos irmãos que não é todos os dias que eu faço isso. Às vezes passam vários dias, né? A gente fala com o Senhor, mas não nas primícias, né? Às vezes você vai dormir cansado e esquece de dar até boa noite ao Senhor, né? Então a gente vê como nós somos falhos. Aí esse versículo ele diz assim, ó: temos, portanto, sempre bom ânimo. Nós temos que ter bom ânimo, irmãos. Sabendo que enquanto no corpo, nessa casa, né? Nós estamos ausentes do Senhor. Né? Nós não temos assim condições de estar todo o tempo com o Senhor, porque ainda nós estamos na carne. Né? Nós somos, o Senhor, ele é espírito, ele está no patamar, né? Vamos dizer assim, numa esfera, como os irmãos gostavam de usar, uma esfera assim superior. E nós estamos ainda numa esfera inferior. Nós estamos ainda na carne. Na carne não no sentido de pecado, mas nesse sentido aqui de estarmos ainda num tabernáculo, né, nessa casa terrestre. Né? Então, a nossa ligação ainda com o Senhor ainda é muito pouca. Então, nós não temos tanta ligação. Mas aí Paulo diz assim, temos, portanto, sempre bom ânimo, porque ainda nós não estamos ainda preparados. Nós não estamos ainda nessa casa espiritual. No corpo, né, nós estamos ainda ausentes do Senhor. Senhor Jesus. Versículo 7. Diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Né? Então, aqui é a questão de fé. Porque nós, como a gente viu nesse versículo 6, né? Não temos tanta sintonia com o Senhor. Então, o que a gente tem que fazer é andar por fé. Né? Não pelo que a gente vê, não por milagres, não pelo que as pessoas dizem, não pelo que a gente acha, mas pelo que a Bíblia diz. Né? Senhor Jesus. A gente ouvia, acho que foi a semana, os irmãos colocaram, dizendo assim, que se tiver algo que me afaste da Bíblia, né? Senhor, tire de mim, eu não quero, eu prefiro a Bíblia. Aí aquele Martinho Lutero está dizendo, né? Que, lembra aí, Paulo? Ele dizia assim, Senhor, se eu te peço, ele dizia assim, como se dizia assim, eu te peço algo, né? E esse algo não são visões, não são revelações, né? Mas a palavra de Deus, né? Amém. Isso. Sim. Aleluia. Nós não precisamos, irmão, de visões, sonhos. Isso deixa para as pessoas ainda que ainda são crianças, né? Nós precisamos da revelação da palavra de Deus. Né? A revelação daquilo, a palavra de Deus é superior a tudo isso. Né? Às vezes a gente tem até a questão de sonhos, né? Que alguns irmãos gostam de ver, baseado lá em Daniel, né? Em José, mas aí a Bíblia diz assim, olha, conte o sonho como um sonho. O sonho é um sonho, né? Senhor Jesus. Hoje, se o Senhor quiser revelar, ele nos revela através da Bíblia, né? Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que andar por fé. E ele repete isso no capítulo 4, né? Último versículo, 18.
Ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, até essas questões de sonhos e visões são coisas que a gente vê, né, em certo sentido, né? Mas aí as que se não veem, né, são eternas. Senhor Jesus. Versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que Paulo aqui está dizendo, ele diz assim, olha, o bom, né, seria que a gente deixasse isso, esquecesse tudo isso, e deixasse esse tabernáculo, né, e fosse habitar com o Senhor. Bom seria. Isso seria o melhor para todos nós, né, Senhor Jesus. Lá em Filipenses, capítulo 1, ali, Filipenses 1, 23. Senhor Jesus, Filipenses. Ele diz assim: ora, de um lado ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, né, Senhor Jesus. Então, assim, se a gente bem pensar, né? E se a gente, como ele diz aqui, né? Que nós ainda não estamos nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Né? Se nós estivéssemos mais ligados com o Senhor, a gente ia pensar desse mesmo jeito, né? Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, né? Porque é incomparavelmente melhor. Né? Senhor Jesus, né? Nós ainda não conseguimos ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas aí, né, um dia nós estaremos com o Senhor. Senhor Jesus, né, nós, como Paulo gosta de dizer, né, voltaremos para casa, né? Senhor Jesus. Versículo 9. O 9 e o 10, né? E por isso que também nós esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Só o 9 mesmo, né? Amém. Amém. O 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Então, o versículo 9, ele diz, né, que ele se esforça, né, diz assim, e por isso que também nós esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Então, o que nós, irmãos, temos que fazer aqui é agradar ao Senhor. Né? Nós temos que a todo tempo estar agradando o Senhor. Né? Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, 6 é o 19 e o 20 ali. 1 Coríntios 6, ele diz assim, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O 20. Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, esse corpo, né, essa casa que nós temos, não é apenas para a gente morar, né? Não é apenas para a gente estar aqui e viver. Não é assim, foi emprestado, e aí a gente vive a nossa vida, né? E como diz as pessoas, né? Faz as coisas que tem que fazer e morre. Não, nós temos que agradar ao Senhor. Nós temos que adorar o Senhor. Né? Senhor Jesus, nós fomos, irmãos, feitos para adorar o Senhor. Né? A criação inteira, né, foi feita para adorar o Senhor. Né? É por isso que a Bíblia diz assim, né, lá em Salmo, né? Todo ser que respira louva ao Senhor. Né? Então, quando nós respiramos, nós temos que louvar o Senhor. Né? E é interessante que ele diz assim, não precisa ser afinado, ele diz louva ao Senhor. Pode ser desafinado, né? Pode ser do jeito que for, nós temos que louvar o Senhor. Então, todo ser que respira, irmãos, louva ao Senhor. Então, nosso corpo é feito para adorar o Senhor, para agradar ao Senhor, né? Senhor Jesus. E é por isso que ele diz isso, né? Que no versículo 9 do capítulo 5, voltando para Coríntios, né? Ele diz assim, quer presente,
que é ausente, né, para lhe sermos agradáveis. Então, nós temos que adorar nosso Deus. Temos que ser agradáveis ao nosso Deus. E aqui vem o porquê, né, nós temos que ser agradáveis. Ele diz assim, né, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui na BJ, né? Ela diz assim, esse versículo. Ela diz assim, porquanto todos nós temos de comparecer manifestante perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Ou seja, aqui fica um pouco mais claro que ele está se referindo a esse corpo. Antes eu pensava que esse corpo era o corpo do Senhor, mas é o nosso corpo, né? Ele diz assim, né, que você tenha feito por meio do seu corpo. É o que você tem feito por meio do seu corpo. Você tem agradado ao Senhor, né? Você tem agradado a quem? Né? Então nós temos que adorar o nosso Deus por meio do nosso corpo. O nosso corpo foi feito para adorar o Senhor. O nosso corpo foi feito para honrar o nosso Senhor, Senhor Jesus. Então nós temos que honrar esse Deus, né? Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, o 13 ao 15. 1 Coríntios 3. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ou seja, o que nós temos feito com o nosso corpo, né? Nós temos adorado ao Senhor. Aí esses versículos que ele vem falando, né? Ele vem falando que alguns edificam a casa do Senhor com peno, né? Palha, né? Madeira, né? E outros edificam com pedras preciosas, com ouro, né? Então, quando o fogo vier, né? Ele vai queimar aquilo que for perecível, ou seja, peno, né? Palha, madeira, né? Então, com que a gente está usando o nosso corpo para construir, edificar a casa de Deus, com que material? Né? Então, nós temos que ver com o que nós somos construídos, né? E temos que agradar esse Deus, para que quando chegar, ele diz aqui, né? Versículo 10 voltando, né? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, né? Para que recebamos, né? Então, a gente vai receber aquilo que o Senhor tem nos prometido. E a gente, eu sei que não precisa falar isso, mas é bom que ele está se referindo aqui não à salvação. Esse prêmio, né? Aquilo que o Senhor vai dar, não é com relação à salvação, mas com relação ao reino, né? O que nós temos feito? Né? Então, a salvação nós já temos. O Senhor já nos deu a salvação. Então, o Senhor vai nos dar uma recompensa baseada naquilo que a gente tem feito por Ele. E isso através do nosso corpo. Senhor Jesus. Capítulo 4 ali, do 1 Coríntios 4, versículo 5. Senhor Jesus. 4, 5. Senhor Jesus. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E o interessante é a gente perceber que ele não diz assim que vão ser punidos, nenhum dos 3 versículos que a gente leu. Ele diz que vai ser agraciado com alguma coisa, vai receber o louvor, né? Nesse outro, ele diz aqui, em 2 Coríntios, ele diz que para que cada um receba segundo o que tem feito. Então, não é que vão receber punição, mas uns vão receber algo maior e outros vão receber algo menor. Mas, graças a
graças a Deus, né? Todos nós vamos receber algo do Senhor. Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Jesus é o Senhor.